Tô ao vivo. Boa noite, né? Para quem é de boa noite. Essa live vai ficar salva, então bom dia para quem vê ela durante o dia, boa tarde para quem vê ela durante a tarde. Vocês estão no Litera Negra com vida. O pessoal tá começando a entrar. Vou pedir para vocês que forem entrando, ó, encaminhar nesse aviãozinho para os seus contatos, porque a live de hoje é de qualidade, viu? É o rolê de Benny Brioli na literatura. Vamos só esperar mais um momento aqui, que a nossa convidada já está entrando. Só aguardar. E aí é exatamente o tempo de vocês irem mandando no aviãozinho para os seus contatinhos. Fazer que nem eu aqui estou fazendo agora. Beni acabou de entrar. Giovanni, Bruna. Boa noite para vocês, viu? Deixa eu fazer o convite aqui para nossa convidada, que já está um. Oi, Catarina. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber. Olha ela. Tá me ouvindo, Beni? Olá, tô sim. Você me ouve bem? Que eu tô testando um microfone novo aqui. Só queria saber. Tá perfeito, tá ótimo. Pô, Beni, eu só queria começar nesse momento aqui agradecendo você, porque eu sei que tá na correria de campanha e qualquer horinha tá na rua, tá conversando com o pessoal. Quero agradecer especialmente por ter separado esse momento para a gente estar conversando. Já tínhamos tentado antes, mas justamente por coisa de agenda, né? Aquela correria, reunião em cima da hora, acabou não rolando, mas esse momento aqui foi separado especialmente para a gente e eu tenho certeza que vai ser um rolê lindo. Eu só tenho uma apresentaçãozinha rápida aqui para fazer, né, pro pessoal que está chegando agora. Deixa eu só pegar minha filhinha aqui. Beni Brioli, ela é cria de São Gonçalo e tá no rolê aí há muito tempo, né, nas lutas contra a discriminação. E em 2020 ela foi eleita vereadora de Niterói, inclusive pela primeira vez na história desse estado tivemos uma vereadora travesti sendo eleita. E logo depois, né, o Beni assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Criança e Adolescente de Niterói. E atualmente ela está com a candidatura, né, para eleger a primeira deputrava da história desse estado. Estamos aí na rua, inclusive, né, Beni? Com muita satisfação, inclusive, de estar fazendo parte desse processo revolucionário. E queria saudar você mais uma vez, dizer para todo mundo que está chegando aí, muito bem-vindo. Esse aqui é o rolê de Beni Brioli na literatura. E aproveitar a oportunidade, Beni, para o pessoal que está chegando, quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer direitinho, esse é o momento para você se apresentar, falar de onde você veio e fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, Messias. É uma honra, é um prazer estar aqui com você, poder fazer uma troca, um diálogo que é de extrema importância para um horizonte daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem reivindicado quanto alternativa, quanto projeto de sociedade. Eu sou Beni Brioli, eu tenho 30 anos, eu sou nascida e criada em Niterói, sou cria da Zona Norte de Niterói. Sou militante de direitos humanos há 15 anos. Entrei para o movimento estudantil com meus 15 anos de idade, né? Atualmente estou vereadora aqui em Niterói, presidindo a Comissão da Criança, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e fazendo mais uma empreitada de luta na perspectiva de gênero, de raça e de classe, que a gente vem historicamente fazendo nos movimentos sociais, agora com os movimentos alinhada dentro da institucionalidade, dentro do parlamento. Massa. Bem, eu separei algumas perguntas para ir norteando nossa conversa, né? Direcionando, na verdade. E o pessoal que for entrando, quiser fazendo alguma pergunta também, pode ficar à vontade. E aí a gente vai conversando, trocando uma conversa mesmo aqui. E eu queria saber, Ben, para início, né? Teus primeiros passos na literatura, como é que se deu? Como é que aquele primeiro livro, inclusive, que realmente abriu o caminho no teu coração? Porque tem aqueles livros que a gente lê por obrigação ainda na escola, mas queria saber aquele que realmente abriu horizontes para você. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que o livro, minha primeira leitura que
não só foi um choque, mas que eu consegui me ver, me enxergar e ter vontade, né, de absorver a literatura negra cada vez mais, porque me trouxe inspirações políticas, me trouxe inspirações a partir da vida, inclusive para também poder escrever Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Aquele cenário, para mim, ele foi um cenário que eu vi a minha vida, eu vi a vida da minha mãe, da minha avó, o retrato das mulheres da minha família, e eu nunca tinha, né, lido um livro que retratasse há tanto tempo atrás a realidade tão simbólica e tão real do que é a realidade das mulheres negras nos dias de hoje na sociedade brasileira, né? E remeteu para mim história, ancestralidade, me fez lembrar dos cuidados de minha mãezinha, me fez rememorar cada vez mais o que foi a luta e a trajetória da minha avó para que hoje eu pudesse estar sendo um instrumento e uma ferramenta de luta também, com essa visibilidade toda dentro do parlamento. É emocionante, assim, eu fico bem emocionado em falar desse livro, porque foi uma experiência de mim comigo mesma que é um pouco inexplicável. Esse livro é muito marcante para mim também, sabe, Beni? E quando eu li Quarto de Despejo, eu já não tinha mais cabelo. E foi um motivo de revolta, inclusive, assim, como assim uma obra dessa foi separada de mim durante tantos anos? Por que que eu não tinha uma professora falando sobre Carolina Maria de Jesus na escola, né? Aí hoje eu tento falar de Carolina Maria de Jesus, inclusive ela faz parte da Santíssima Trindade do Litera Negra, junto com Conceição Evaristo e Angela Davis, que são outras... O coração chega a palpita diferenciado, sabe? Mas tem, inclusive, uma pesquisa, Beni, de uma professora lá de Belo Horizonte, não, de Brasília, a Regina Dal Castanhe, já até comentei sobre essa pesquisa em outros momentos, que ela diz que de 1964, né, que é quando ela começa a pesquisa, até 2015, dos quase 900 títulos que ela analisou, mais de 90% eram de pessoas brancas e desse eixo Rio-São Paulo, né? Apenas 10% eram de pessoas negras. A Carolina Maria de Jesus está dentro desse arcabouço aí de 10%. Então, não é só responsabilidade das minhas professoras que não falaram de Carolina Maria de Jesus. A gente tem também um mercado editorial que, né, se dedica para o boicote dessas pessoas. Inclusive, quando publica, né, como o fato da Carolina, as netas delas hoje não recebem um vintém, R$ 1 pelas publicações da avó, né? Um absurdo. A própria Maria Firmina dos Reis também, a primeira autora negra e abolicionista que a gente tem na América Latina, morreu cega e pobre, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente sobre esse contato com esses autores negros, essas autoras negras. Você falou um pouquinho da Carolina. Queria que você colocasse outras pessoas na roda também. Olha, eu acho que a gente vem se forjando muito, né, sobre as construções dessas poucas mulheres que conseguiram ser visíveis dentro da academia brasileira, né? Nós sabemos que a invisibilidade no processo histórico e apagamento das pessoas negras, das mulheres negras, do povo negro em geral no Brasil é muito grande, tem marcos gigantescos. E o saber, principalmente, que no Brasil tem um processo de colonização, né, da expectativa e da elaboração do saber como viés totalmente aparelhado por um processo colonizador, fez com que essa invisibilidade nos distanciasse cada vez dessas leituras e principalmente daquelas e daqueles que muito produziram saber e também foram invisibilizados da ampliação e da coletivização desses saberes. Conceição Evaristo e Lélia, né, são duas mulheres também que trazem, eu acho que perspectivas narrativas através
né, do que a gente vem lendo e vem adquirindo, né, sobre Lélia, a história gigante de enfrentamento, de saberes, de junções que se tornam cada vez mais poéticas e aprofundadas no retrato do nosso coração, do nosso espelho, da nossa alma e da nossa mente, no enfrentamento ao Brasil do dia a dia. E eu acho que Conceição também vem fazendo isso de uma forma muito linda e brilhante, né? Cada conto uma experiência de identificação, é uma experiência de viagens e viagens dentro de um horizonte de buscas daquilo que a gente vem historicamente reivindicando. Eu acho que todas essas mulheres, todas essas pessoas negras, né, acho que Silvio de Almeida também me traz e me coloca também horizontes e possibilidades através das suas escritas de rotas, de estratégias, de fugas e de sinalizações a partir de uma perspectiva antirracista, de uma construção que seja real de um projeto de democracia para o Brasil. E todos esses arcabouços, todos esses grandes escritores, esses grandes autores, eles são um símbolo muito grande das narrativas que, como muito bem coloca, né, Angela Davis, quando ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, eu fico pensando, né, e através de diversas outras narrativas e leituras, como muito bem cita Lélia diversas vezes, e mande que a gente se aprofunde mais em Lélia Gonzalez, esse movimento é o movimento do que é a invisibilidade da mulher negra, do que é o apagamento, a violência, as frustrações dos vieses de reivindicações de cidadania e de políticas públicas, porém, a força e a coletividade que ainda fez e ainda torna todos os dias com que essas mulheres elas se levantem, elas acordem e elas consigam vencer cotidianamente os marcos e as segregações, as feridas não fechadas ainda do que é todo esse processo escravocrata. E esse movimento ele já vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que ele fica cada vez mais consolidado e firmado a partir dessas narrativas e construções do que é a nossa ancestralidade e do porquê nós estamos nos movimentando hoje. E é muito nítido que o corpo desse movimento hoje é um corpo que rememora todas elas, né? Todos eles, Luísa, Lélia, Carolina, e tantas outras e tantos outros que nos aprofundaram num saber a partir de entender quem nós somos e o que devemos buscar quanto horizonte nesse processo coletivo que estamos vivendo. Você falou do Silvio, né? Ele tem uma careca muito bonita, eu me inspiro bastante. Ele é maravilhoso, realmente. Olha, eu tenho alguns comentários aqui do pessoal. O Sérgio, ele mandou um abraço para você do Ceará. A Nessinha mandou boa noite. O Wagner perguntou sobre alguns livros, né, para se introduzir na temática de luta LGBT e de discriminação de modo geral. Fala para o Wagner, como foi observado aqui também nos comentários, dá uma moral no feed do Litera Negra, tem várias indicações. E o pessoal que quiser também tem o link na descrição do vídeo, da página, para o canal lá no YouTube, que a gente trabalha um pouco mais trabalhado, né? A questão de cada vídeo, de cada livro também. E o Nilo, ele perguntou se você não está aparecendo na campanha na televisão, que ele disse que não te viu. Pois
Sobre livros LGBTs, eu acho que tem um livro que me marca muito, apesar de ser um livro transfeminista, de Jaqueline de Jesus, uma grande teórica, né, uma professora nossa, uma mulher trans. Ele consegue interseccionar bem essas questões LGBTs e apresentar para a gente um panorama de um enfrentamento anticapitalista através, né, de todo um processo que o capital estabelece nos corpos das pessoas LGBTs e do porquê tantos enfrentamentos e tantas violências, que se chama o transfeminismo de Jaqueline de Jesus. Acho que é uma coisa que eu indico porque é uma leitura que eu já fiz 2 vezes e gosto bastante. Uma outra questão é tempo de TV, né? Nós sabemos o quanto que ainda pesa muitos processos de invisibilidade sobre os nossos corpos. E a nossa luta contra negros e negras, contra pessoas LGBTQIA+, pessoas pobres de favela, ainda é uma luta muito grande dentro dos partidos políticos e da institucionalidade. Infelizmente, o meu tempo de TV foi muito pouco, tive muito pouco tempo de TV, né, dentro desse processo, mas a gente vem aí se organizando junto de vocês para tornar visível e existente a luta que a gente vem fazendo. A gente sabe que a gente não tem os mesmos espaços do que os homens cis, héteros, brancos, do que as mulheres brancas, e tudo que envolve e que apresenta o cenário da política brasileira, que a gente vem aí fazendo retomada histórica de poder, tomando no peito mesmo, porque se não fosse isso, a gente não estaria. Mas você fala isso mesmo em relação a esses partidos progressistas, porque a gente entenderia do outro lado, né? Essas barreiras todas. Mas mesmo do campo que se diz aliado, Eu tem essa música, acho né, do que Djonga que fala, né? é, Esquerda de lá, direita de cá, e o povo segue tomando no centro. A realidade é desse jeito mesmo, né? se a esquerda ela fosse aliada da luta antirracista, a gente não teria mais homens cis héteros brancos reivindicando lugares de poder, com tantas pessoas negras, com tantos saberes, tantas trajetórias e com uma agenda pronta e efetiva de um projeto alternativo de sociedade para o fim de todos os condicionamentos que a gente sabe que tem como pilar uma estrutura antirracista, né? Até que ponto são aliados, aliadas e aliadas. Eu acho que isso é muito nítido e visível. É óbvio, né, que na nossa trajetória, no nosso percurso de se forjar dentro dos nossos quilombos e dos nossos aquilombamentos, a gente aprendeu a dialogar, né, com todos e todas, que é importante, que é crucial, mas a gente sabe que nem todos e nem todas são aliados de um processo de luta, porque enquanto existe desigualdade, enquanto uns ainda não entendem que é preciso que esteja lado a lado e que as desigualdades elas não são corrigidas e reparadas, e nitidamente isso é visível, perceptível. Mulheres negras são minoria no parlamento, mulheres negras travestis, transexual de menos ainda, pessoas LGBTs negras muito menos. Ou seja, é perceptível das pessoas brancas, das figuras públicas, dos partidos políticos, que somos minoria dentro da esquerda. Mesmo assim, ainda continua um investimento grande sobre figuras brancas. Ou seja, logo se percebe como que se dão essas alianças dos aliados. Acho que a palavra aliado ela vai se ressignificando a cada dia para a nossa sobrevivência, né? Porque é É. necessário sobreviver e resistir a tudo isso. Mas a gente vai lutando, acho que quilombo é quilombo há muito tempo, e a gente tem ressignificado as nossas lutas para fazer com que todos os dias Palmares eles estejam presentes e vivos no nosso dia a dia. Uhum. Eu tenho uma pessoa aqui, Sauete, não sei se é assim, mas ela quer uma indicação sua. Você como de religião de matriz africana também, falar um livro que trabalhe a questão dos orixás, especificamente sobre Exu. E é importante, né, Benê, trazer esse ponto,
porque assim, eu venho de 15 anos de religião evangélica, né? E durante boa parte desse período, tudo que eu soube a respeito de religião de matriz africana estava permeado de preconceito, né? E falando de Brasil, puramente é racismo, na verdade, né? A gente sempre aprendi a chamar inicialmente Exu, Xangô, Iemanjá, Oxóssi, para o que chegou nos meus ouvidos era que era tudo demônio, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão da intolerância religiosa, como é importante tá, né? A conversa ela acaba dialogando assim, porque você falou dessa ausência de pessoas negras nos espaços de poder. A gente tem alguns debates aí, né, para acontecer, alguns que já aconteceram, em que não havia pessoas negras como candidatos para ou candidatas, né, sendo ali debatedores. E aí acaba que em nenhum momento a gente ouviu nenhuma pergunta sobre questões de discriminação e também sobre a questão de violência religiosa no Brasil. Eu queria aproveitar a oportunidade da pergunta para emendar essa também e trazer a conversa. Olha, infelizmente, são poucas literaturas que não sejam contos que relatem muito de uma forma muito diferenciada o que é hoje no Brasil as religiões de matriz africana. Mas eu não me recordo o nome, se é Conto dos Orixás, mas eu sei que é do Baba Ivani. Se a gente der um Google, a gente acha que é uma referência muito grande no estado do Rio de Janeiro. Tem 1 ou 2 livros, se eu não me engano. E tem vários artigos e várias teses, várias escritas sobre religião de matriz africana, sobre orixás, sobre Exu também. É um homem negro, um professor, né, que é um babalorixá, é um pai de santo histórico e muito referendado no estado do Rio de Janeiro, que tem várias escritas sobre os orixás, sobre a religião de matriz africana, enfim, desde o surgimento, fundação, a atuação, a energia e a evolução dos orixás, dos Exus da religião. Eu acho que o debate ainda é um debate muito caro a ser feito pelas figuras que ainda têm o maior protagonismo dentro dessas lutas, que são as pessoas brancas, que apresentam um eleitorado ainda de uma cisnorma, de um processo estrutural e colonizador do que é o Brasil a partir do catolicismo, de diversas outras questões que são dominantes e estruturais e racistas na nossa sociedade. Eu acho que esse debate, que para mim é um debate crucial, o debate do racismo religioso, né, que muitas pessoas chamam de intolerância religiosa, ele é um debate que ele deveria ser central, porque o debate do racismo religioso ele atribui hoje a criminalização, hoje não, né, desde sempre, a criminalização, inclusive, das culturas afro-brasileiras e das culturas também afrodescendentes que vêm de África. Por exemplo, a roda e a capoeira, a roda de capoeira, que durante muitos anos foi marginalizada e criminalizada, além de ter sido uma estratégia de rotas de fuga e outras questões, também foi muito associada, depois do período escravocrata, depois desses 134 anos, a um processo de cultura também com envolvimento dentro da religião de matriz africana, né, que tem também tudo a ver, que é oriundo de diversos processos dentro do candomblé, o berimbau, o tambor, o atabaque, diversas outras culturas que vão envolvendo. E a gente sabe que a criminalização disso permeia o racismo religioso. E o racismo religioso hoje no Brasil, ele é um debate muito caro desde então que a gente tem o nosso país na mão da indústria mercadológica religiosa, que são os setores do cristianismo. Não é à toa que a gente tem aí uma das maiores bancadas da bala, do boi da Bíblia, que são bancadas historicamente formadas e constituídas pelo cristianismo, que faz parte, inclusive,
de uma narrativa de Estado brasileiro que foi forjada e construída em cima desses pilares. Eu acho que a gente, de fato, só vai conseguir em TV aberta, em um debate midiático forte e potente, travar um debate tão crucial como esse, quando os nossos corpos estiverem fazendo essas disputas e estiverem nesses lugares, porque é um debate que não se trata só de uma questão teórica, é um debate que, para ser feito com densidade, se trata de uma conexão com a ancestralidade, de uma vivência a partir do chão, da energia que se sente, da forma como experimenta a vida e das questões que permeiam, né, todo o debate que é crucial. O nome dela é o arroba, né? Waiwanessa Fortes. Ela disse que é cristã e concorda com tudo que você falou, Ben. Eu tenho até indicação aqui de um livro para o pessoal que perguntou. É um livro amarelo. Quando você não souber o nome, você chega na livraria e fala: é um livro de capa amarela que fala sobre orixás. E o nome do livro é Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prade. Ainda sobre o cristianismo, tenho também uma indicação, um livro escrito no início dos anos 80 por um cara lá dos Estados Unidos, mas o importante é que ele tem saúde, chamado Ronald Sider. Se chama Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Um livro vai fazer quase 40 anos aí, né? Mas parece que é sobre hoje também, porque ele se debruça sobre a relação que a igreja brasileira teve com a ditadura empresarial militar a partir de 64, em a mesma medida enquanto 90% assim, da população brasileira empobrecia, os 10% mais ricos ficaram ainda mais ricos e como parte da igreja se empenhou em manter sistemas de opressão pelos quais Jesus veio libertar as pessoas. É um livro incrível. Deixo até recomendação para vocês, quem tiver interesse pode ir lá no inbox, porque eu tenho ele em PDF também para recomendar. Porque, né, na estante virtual tá muito caro. Aí, bem, eu acho muito importante essa literatura para além de causar qualquer tipo de bem-estar, assim, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa de mais incômodo, de mais rebeldia, a chama no nosso coração precisa queimar. Talvez quando tiver vários corações em chama, todo o país entre em combustão também, né? E a gente conheça a revolução que a gente tanto sonha, mas que na verdade ela está acontecendo hoje, está acontecendo na tua campanha, na tua candidatura, no teu mandato como vereadora também. E se Deus quiser, no ano que vem, na Alerj também como uma primeira travesti no estado do Rio de Janeiro, a ocupar esse lugar. E falando sobre isso, eu queria que tu comentasse sobre a importância dessa literatura, né? Que para além de fazer a gente pensar num mundo novo, também nos instigue a estar construindo, estar fazendo parte dessa construção. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito. Eu acho que a gente vem historicamente participando, né, com uma participação muito forte de uma sociedade que seja nova, de um mundo novo, né? Eu acho que a gente olha aí diversos processos revolucionários na história que é narrada pelos nossos corpos e pelas nossas vidas, nossos ancestrais. A gente já vê a projeção desse mundo novo, né? Há 134 anos atrás, na abolição do processo escravocrata, a gente viu o quanto que foi necessário e crucial a luta organizada, a esperança por um mundo novo dos nossos irmãos e das nossas irmãs dentro dos quilombos. E a gente teve a nítida percepção do que foi os aquilombamentos que foram se gerando após os 134 anos nas favelas e nas periferias, em diversos lugares do Brasil, para que esse mundo novo ele pudesse ser um mundo que pudesse apresentar esperança, esperança de justiça e de igualdade. E a nossa luta ela foi se organizando e chegamos até aqui. Chegamos até aqui, eu acho que com muitas dores. Eu costumo dizer que existem muitas feridas ainda não cicatrizadas da população preta no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.
mas chegamos aqui. Chegamos aqui com muita fé, chegamos aqui através de muito acolhimento, de muita política construída no dia a dia dessas pessoas, de nós. Chegamos aqui organizados e organizadas, mesmo com sendo deslegitimados e deslegitimadas por um sistema que nunca acreditou no nosso processo de organização e na nossa política. Nós chegamos e nos organizamos para fazer retomada de poder dentro dos espaços construídos, né, por processos massacrantes do que é a política estrutural capitalista, genocida, racista, misógina, LGBTfóbica, sexista dentro do Brasil, que é uma reflexão dos parlamentos, e é muito importante a gente expressar que o parlamento, por isso, toda essa minha fala é para expressar que o parlamento não foi o início da nossa luta e ele não vai ser o fim, ele não vai ser o final. Hoje nós chegamos até aqui para fazer essas retomadas de poder, estamos usando o parlamento para isso. O parlamento é uma ferramenta para todos os pretos e todas as pretas que acreditam e continuam acreditando que todo o sangue que foi derramado, que mancha a bandeira do Estado brasileiro, que é o sangue preto, o sangue retinto, ele teve um propósito e ele tem um propósito que é de destruir uma sociedade capitalista. A gente sabe que o capitalismo brasileiro ele é estruturado em cima do racismo, em cima de um processo escravocrata mal encerrado, e de fazer com que todas essas potências históricas elas sejam cada vez mais validadas nos dias de hoje. E nós temos feito isso dentro do parlamento. A intersecção das políticas de gênero, de raça e de classe, elas estão permeando um horizonte a partir de uma disputa de sociedade, a partir de uma disputa de uma narrativa do que nós estamos propondo, que é ecoar os projetos políticos, as vozes políticas do que foi, do que apresentou Teresa de Benguela, do que apresentou Luísa Maim, do que apresentou Carolina, do que apresentou Lélia, do que apresentou Dandara, do que apresentou diversas e diversos que vieram antes de nós. E essa esperança desse mundo novo fica cada vez mais nítido e tem evidências cada vez maiores de que nós, de fato, estamos trabalhando para isso. A execução de Marielle Franco, ela mostra nitidamente o quanto que este trabalho ameaça hoje, de forma nítida e gigante, uma alternativa de sociedade antirracista apresentada por nós, que ameaça o capitalismo brasileiro e a velha política dos homens brancos da cisnorma. Hoje, o que nós estamos fazendo e apresentando quanto uma alternativa para ocupar a Alerj, ocupar o parlamento estadual, é uma alternativa que não é só de esperança dentro do que traz os conceitos simplificados de esperança. Mas quando a gente fala dessa esperança, nós estamos falando de uma agenda política de ressignificar as próximas gerações de negros e negras a partir da cidadania plena, garantida em todos os espaços da sociedade, que sejam garantidas por leis e fiscalizadas para a manutenção e a efetividade desses processos. A gente ainda vê as falhas e os processos que precisam ser reparados nitidamente. A gente tem a percepção aí da 10.639, que ainda tem as suas fragilidades no que se refere à garantia, à ampliação e à manutenção. Mas nós sabemos que os nossos corpos precisam estar nesses lugares, porque é a nossa política
que ressignifica e a nossa política que faz valer o que nós estamos apresentando, que faz parte da nossa vivência. Não é só uma questão teórica, não é uma agenda política estudada e teórica somente, porque é também. É uma agenda política teórica, estudada, vivenciada, construída coletivamente e narrada por muitas vozes. A gente tem acompanhado nos últimos tempos, né, Beni, algumas pessoas submergindo talvez do inferno ou do esgoto. Tem muito rato vindo à tona. E de uns anos para cá eu tenho ouvido algumas pessoas falando que a nossa bandeira jamais será vermelha. Só que tá com um pouquinho de delay, né? Porque, ao meu entendimento, acho que ela foi manchada de vermelho há muito tempo. Primeiro com o sangue indígena, ainda hoje, quase todo dia temos uma liderança indígena sendo assassinada nesse país, né? Temos invasão de terras indígenas, inclusive apoiada por esse desgoverno que está aí. E cotidianamente também tem o sangue negro sendo derramado. Djonga diz que a cada 23 minutos, né, naquela sua canção, um jovem negro é assassinado. A gente tinha lá o Primo Preto no Sobrevivendo no Inferno, né? Capítulo 4, versículo 3, que a cada 4 pessoas assassinadas pela polícia, 3 eram negras. Isso em 98. E hoje a gente está nesse processo, parece que não avançou muito. E você tem um corpo e ocupa um lugar politicamente também, né? A gente vive nesse Brasil que é essa dicotomia, né? É o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e é, ao mesmo tempo, o país que mais consome pornografia relacionada a pessoas trans e pessoas travestis, né? E, inclusive, tua presença na Câmara de Vereadores de Niterói incomoda muita gente, né? Tem até um aí que está, inclusive, né, condenado, né? O Amorim, figura execrável. Inclusive, toda a minha solidariedade a você, sabe, Beni? Você é um exemplo para a gente. E eu queria que você comentasse sobre a importância dessa sua figura num espaço político, num espaço de poder, um espaço que é historicamente negado para a gente, né? Você está com 30 anos e a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de 33, a minha idade, né? A gente tem mais de 90% da população trans e travestis recorrendo a, né, a prostituição. E aí tem um corpo que se coloca como autora da própria história e é ameaçada de morte, assim como foi Marielle, assim como tantas outras. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e a importância das outras pessoas somarem a essa luta também. Porque a gente escuta aqui, né, corriqueiramente, algum branco perguntando qual é o papel que pode desempenhar na luta antirracista. Então, acho que, colocando num balaio geral essa pergunta, queria que tu comentasse a respeito dessa importância do teu corpo na luta e também o papel que os brancos podem fazer nesse processo. Eu acho que no Brasil, né, que a gente muito já conversou de todas as mazelas escravocratas, que também é o Brasil que mais mata e assassina travestis e transexuais, é o Brasil que condiciona 90% das mulheres travestis e condição de sustento e de renda, que a gente vê as tantas desigualdades e explorações que acontecem sexuais nas esquinas e nas ruas sobre esses corpos. No Brasil, né, que a expectativa de vida é de 33 a 35 anos de mulheres travestis e transexuais. No Brasil, aonde o desemprego e a fome sempre foi existente para os corpos dessas pessoas não tendo acesso ao mercado de trabalho, muito antes de todas essas crises econômicas. É extremamente crucial que um corpo como o meu, que corpos como o meu, independente de ser o meu ou de serem outros, que os de Érica Hilton em São Paulo, os de Érica Malunguinho, de Beyoncé no Nordeste, de Duda Salibert em Minas Gerais, estejam nesses espaços. Quando a gente fala do que é o Brasil para os nossos corpos, logo de vista, logo de cara, de pronto, qualquer pessoa que lute pelos direitos humanos vai entender a necessidade desses corpos ocuparem estes lugares, porque é necessário.
É necessário porque não são simplesmente desigualdades para finalidade de debates e correções. É necessário porque, enquanto nós estamos falando de um modelo econômico para reparar determinadas coisas, a população trans ainda está só falando sobre viver ou morrer. Ainda está falando, olha, eu preciso viver. Depois a gente fala de cidadania e de outros projetos. A gente ainda está falando sobre a garantia da vida. E ocupar esse lugar é extremamente necessário para não só corrigir desigualdades, para ressignificar e construir democracia. Porque não existe democracia para a população trans no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Num país que mais mata, num país que a expectativa de vida é baixíssima, num país onde não tem empregabilidade, não tem renda, não tem mercado de trabalho, não tem acesso à saúde, à educação, ou seja, não existe cidadania. Se não existe cidadania, não existe democracia. Os nossos corpos ocupando esses lugares estão ocupando para construir democracia. Enquanto muitas pessoas brancas estão falando da reconstrução da democracia, né, dos retrocessos da democracia, nós ainda estamos pautando uma construção de uma democracia que chegue nas ruas, nas esquinas de prostituição, que chegue nos becos, nas favelas, nos barracos, nas vielas, sabe? Que chegue nas linhas de trens escondidas por aí, nas invisibilidades, que chegue dentro de um processo de construção para que haja reparação e haja reconhecimento desses corpos a partir de uma construção e de uma narrativa de sociedade. Então, é crucial que corpos como o meu ocupem esses lugares e outros lugares dentro da academia, do executivo, do judiciário, dentro de todos os espaços aonde se formula e se experimenta a construção de processos para que sejam efetivos e amplos na garantia de direitos na sociedade. Acho que o papel de um aliado na luta antirracista é fazer e potencializar que corpos como o nosso estejam nos lugares para corrigir, fazer o enfrentamento para a correção de tantas desigualdades ao longo da história que são acarretadas até os dias de hoje. Né? Eu sempre falo isso, assim, acho que é sempre um marco. Um aliado antirracista entende que potencializar um corpo preto não é necessidade, é urgência. E é sobre isso. E eu não sei quem foi que disse, né? Quem é motivado por aspirações tão somente pessoais nunca vai entender uma luta coletiva. A Uai Vanessa Fortes, aprendi a falar o arroba dela. Ela deixou uma mensagem aqui importante para você. Como coordenadora do MNU em Sergipe, presto toda a minha solidariedade à companheira Beni em nome do movimento. E o Rafael disse que o voto dele é seu. O meu também, Beni. Inclusive, né? E aí, Beni, eu queria te agradecer imensamente, né? Pela oportunidade, por essa troca. O pessoal que foi chegando no momento da conversa, esse momento aqui vai ficar salvo no Instagram. E amanhã também eu vou estar subindo ele para o canal lá no YouTube. Aproveitar a oportunidade, né? Tem até, você falou da Robionce, outra querida. Tem até, mais recente, o rolê de Robionce Lima na literatura, uma conversa que a gente teve aqui também, recomendo bastante. Tem aqui, tem no canal. E tem um vídeo lá no canal de um livro da Eliana Alves Cruz, chamado Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja. Conta a história de Vitória, que veio sequestrada do continente africano para o Rio de Janeiro, lá na década de 1730. Ela era travesti e causou um grande rebuliço aqui nessa cidade. Uma história muito inspirada em fatos reais. Deixo a recomendação para vocês desse vídeo e desse livro também. E Beni, 5555, deputada da favela, Beni Brioli, para mudar o Rio de Janeiro. Quem sabe esse estado, né, não só a cidade, volte a ser chamado de cidade e estado maravilhoso, né? Queria que você aproveitasse a oportunidade também para fazer suas considerações finais,
chamar o pessoal para fazer parte da campanha também, se o pessoal quiser, né, por conta de todas essas questões aí de fundo eleitoral, quem quiser colaborar, porque também é uma forma dos brancos aí, né, da vez, ajudar na luta antirracista, que é não só votando e trabalhando na campanha, mas como também colaborando financeiramente. O pessoal que quiser fazer esse movimento, por onde é que pode fazer, e aproveitar aí suas considerações finais também. E mais uma vez, Beni, muito obrigado, sei da correria, e foi um prazer estar contigo nesse momento aqui, viu? De coração. O prazer é meu. E é isso, gente. Eu acho que estamos no momento que é necessário e crucial colocar o meu corpo na Alerj. Representa um projeto político e a correção de muitas desigualdades históricas. Então, fazer campanha... Eu já estou nesse nível com os meus amigos brancos, assim. Ó, cara, é isso. Fazer campanha não é inflamar meu ego, não. Mas você ir pra rua entregar um panfleto meu não é meu. Você está entregando um panfleto de um projeto de sociedade. Então, é mais que a sua obrigação, assim. É mais do que a obrigação das pessoas brancas, aliadas, que estão vendo tudo que está acontecendo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos, novamente, no mapa da fome e da miséria, as pessoas trans morrendo, as pessoas LGBTs morrendo, as pessoas negras ainda sendo alvo e alvejadas. É mais do que obrigação fazer uma campanha se de fato acredita num projeto de sociedade, numa alternativa justa e igualitária. Não é fazer uma campanha para mim, é fazer uma campanha para uma construção coletiva que vai enfrentar o fascismo, o racismo, a LGBTfobia e todas as mazelas de um Estado escravocrata. E acho que desejo para todos aqueles e aquelas que acreditam que é possível transformar, que é possível mudar, muita axé, muita luz, muita energia. Acho que Exu continue andando nos nossos caminhos, nos nossos guetos, nas nossas encruzas, andando à nossa frente, nos trazendo axé, nos trazendo força, nos trazendo transformação, nos trazendo todos os dias coletividade para que amanhã possa ser um dia melhor do que hoje, para que dia 2 de outubro também possa começar a se esperançar dias melhores do que hoje. E vamos que vamos fazer campanha também, a gente espalhar para os amigos, para as amigas, espalhar material, espalhar campanha de arrecadação. Vamos, porque eu tenho certeza que dia 2 de outubro vai ser tudo nosso e nada deles. Obrigada, Messias. Olha, não sei o arroba dele, o Maca Rio, vamos ficar assim. Ele disse que votou em você para vereadora e vai votar em você de novo para deputrava. E estamos nessa missão aí. Já passou da hora desse estado ir para frente, né? E para ir para frente a gente tem que mudar algumas coisas que estão erradas há muito tempo. O pessoal falou aí, né, que a pandemia jogou holofortes, né? Na verdade, deixou a humanidade em frangalhos, né, em pedaços. Só que na verdade ela jogou luz para muita coisa que está errada há muito tempo, né? E acho que mais do que pensar em mudança é colocar a mão na massa, ir para a rua, fazer parte da mudança, da construção. E, assim, particularmente, é um prazer poder estar nessa campanha, nessa candidatura junto com você também, viu, Ben? Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado a todo mundo que chegou junto. Beni Brioli, é 50555. Olha, inclusive eu estou até com um folheto aqui e tem essa parte que eu acho fenomenal. Deixa eu só ler para o pessoal. Junto à classe trabalhadora do campo e da cidade, das mulheres, do povo preto, de terreiro, LGBTQIA+, das pessoas vítimas do racismo ambiental e da Mãe Terra, foi necessário estadualizar a atuação para continuar mantendo essas lutas vivas e dizer que é impossível construir uma sociedade justa e igualitária sem esses corpos. Então, Beni Brioli, deputado estadual, 50555. Muito obrigado mais uma vez, viu, Ben? Ó, beijão e vamos junto. Venceremos. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite para vocês aí, viu?